Olá, alunos queridos da primeira série, como que vocês estão? Animados? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aulinha. A gente vai pegar, esse tema é importante vocês saberem, hein? A gente está vendo a transformação da Idade Média para a Idade Moderna. E uma das transformações mais importantes é o surgimento dos estados nacionais. Espanha, Inglaterra, França, Portugal, como que esses países, eles se tornaram estados-nação. Eles saíram daqueles pequenos reinos, com sucerano, com vassalo, os feudos. Lembram dos feudos da Idade Média? Como que isso se transformou em reinos, posteriormente em nações que perduram até os dias de hoje. É isso que a gente vai ver nessa aula, mas nessa aula a gente vai ver da Inglaterra. Como que a Inglaterra formou o seu Estado Nacional. Beleza, galera? Então vamos ver, vem comigo para a gente ver quais são os objetivos da nossa aula. Então o objetivo da nossa aula, gente, é compreender os processos de formação e consolidação, Como que se formou e se consolidou, se firmou a monarquia nacional inglesa, certo? Então a gente vai ver nessa aula todo esse processo até chegar nessa consolidação da monarquia que perdura até os dias de hoje na Inglaterra, Gente, vocês lembram quais as principais transformações políticas? Elas vão ocorrendo na Europa entre o final da Idade Média e início da Idade Moderna. A gente tem importantes transformações que vão possibilitar para que surjam esses tais dos estados nacionais, Gente, principalmente a partir do século XII, em várias regiões da Europa, um conjunto de transformações deram início ao processo de formação dos estados modernos, os estados nacionais, os estados como a gente conhece hoje, Sob o domínio de reis, os feudos, condados e ducados passaram a compor unidades administrativas e políticas mais complexas. Aquela ideia da burocracia do Estado, de formação de instituições do Estado, formando os estados nacionais ou os estados que a gente chama de modernos, os estados da Idade Moderna. Beleza, galera? Então aqui a gente tem uma reportagem para a gente refletir, quem faz parte da família real britânica e como ela funciona, Aqui uma reportagem lá do G1 explicando sobre a família real britânica, inglesa, Então, gente, você conhece a família real britânica, a rainha Elizabeth, príncipe William, Você sabe quais os territórios são governados por essa monarquia? Então, gente, a gente tem até hoje, a monarquia inglesa. Como que a monarquia inglesa ela surgiu e ela conseguiu ser tão forte? A monarquia inglesa ela tem algumas diferenças importantes de outras monarquias, Por que que ela resistiu tanto, há tanto tempo, Isso a gente vai ver durante essa aula. Então segura, vem comigo, Então, gente, estudar a formação da monarquia inglesa vai permitir que a gente compreenda, o processo de consolidação dos estados nacionais modernos na Europa como um todo. Estudando a Inglaterra, a gente consegue entender mais ou menos como que foi em outros países também, O surgimento de uma nova forma de administração pública, apoiada na burocracia, do Estado para a cobrança de imposto, no exército permanente e na instituição de leis e justiça comum. Tudo esse conjunto, gente, são características do Estado moderno. Agora você tem um monopólio da violência, digamos assim, Agora o rei, ele tem um exército próprio. Agora não é mais os nobres que se cumprem as guerras, é os nobres que vão para a guerra, os cavaleiros, como era na Idade Média. Agora o Estado, ele tem um exército permanente. Agora o Estado, ele tem uma moeda única. Mas como que foi acontecendo isso? É isso que a gente vai entender nessa aula. Como que foi essa passagem? Na Inglaterra, a gente vai ter esse cara aqui, Esse cara é muito importante. O tal do Guilherme o Conquistador, Guilherme o Conquistador, ele era duque da Normandia, norte da França, E ele vai conquistar a Inglaterra, gente, que era dominada lá pelos anglo-saxões. Vocês lembram dos anglo-saxões lá da Idade Média, Aquele território, ele vai ser dominado pelo duque da Normandia. Então eles vão entrar em guerra, vão entrar em conflito, E o Guilherme Conquistador, ele vai dominar a região ali da Grã-Bretanha, certo? A região da Inglaterra, certo? E a gente vai ter senhores feudais, Eles vão ser obrigados a jurar, então, fidelidade ao Guilherme o Conquistador, que vai tomar várias medidas, tá, pessoal? A Normandia ali fica no norte da França, certo?
Ele vai dividir as terras inglesas em condados. Porque ele chegou de paraquedas? Não foi de paraquedas, ele chegou à base da guerra, né, gente? Ele venceu ali os anglo-saxões na base da guerra. E ele precisava conseguir administrar aquela nova região, né? Então ele vai dividir em condados. Por quê, gente? Estratégia política, estratégia de poder, mas é claro, você divide para poder governar, e aí você começa a nomear. Ó, ele nomeou xerifes para administrar os condados. Quem que eram os xerifes? Eram pessoas de sua confiança. Então, para evitar novas revoltas, novas guerras, novas disputas, o Guilherme ele divide, né, a região da Inglaterra, dá pedaços da terra para vários xerifes de sua confiança poderem administrar, né? E uma outra coisa que ele vai fazer, ele vai proibir guerras particulares entre a nobreza, né? Guerra de feudo contra feudo, condado contra condado, duque contra duque. Não, não tem mais. É proibido. O único que pode ter um exército, o único que pode guerrear é o rei, é o Guilherme Conquistador. Estão entendendo esse processo, gente? Né? Da invasão, né? Dessas batalhas que eram bem comuns, na verdade, na Idade Média, né? E como que ele vai fortalecer o poder dele, gente? Com essas medidas, o Guilherme ele submeteu a nobreza, dando início ao processo do fortalecimento do poder real inglês. Então, todas essas medidas, a nobreza, né, lá dos seus feudos, que tinham poderes, influência sobre os camponeses, sobre as outras classes, agora elas estão totalmente subjugadas, elas estão totalmente sobre a guarda do rei, né? Ele limitou totalmente o poder da nobreza. Agora o poder está muito centralizado nele, com essa ideia de dividir os condados, de liderar, né, de mandar, né? E a conquista da Inglaterra, né, liderada por ele, foi registrada na famosa tapeçaria, gente, de Bayeux, né? Gente, essa tapeçaria, ela foi... É tapete mesmo, é tipo uma tapeçaria, né? Crochê, né? De linho, algodão e tudo mais. Gente, ela é enorme. Eu não lembro exatamente quantos metros, mas ela é enorme, né? Uma tapeçaria enorme que ela retrata todo esse processo de conquista do Guilherme, né, a essa região. Inclusive, a gente tem até animações, né, na internet. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar animações que mostram cada pedacinho, né? São várias cenas, gente. São centenas de cenas registradas nessa tapeçaria, uma fonte muito importante para a gente entender todo este contexto político na Inglaterra, né? Gente, vamos para uma atividade aqui para ver se a gente está pegando o que está acontecendo na Inglaterra nesse período? Então, quais as medidas adotadas por Guilherme que contribuíram para o fortalecimento do poder real inglês, certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver então quais foram essas medidas, né, que contribuíram para esse fortalecimento do Guilherme Conquistador como grande líder ali da Inglaterra, né? Então, gente, ele obrigou os senhores feudais a jurar fidelidade, né? Foi obrigando, não foi, né, na paz, na tranquilidade, na conversa. Não, ele obrigou, ele conquistou, né? Ele dividiu as terras inglesas em condados, certo? Ele nomeou xerifes para administrar os condados e proibiu guerras particulares entre a nobreza. A gente vai ter até um período, gente, que o francês vai ser a língua oficial ali da Inglaterra, por conta do Guilherme, que vinha da Normandia e tudo mais, né? Então imagine que doido, né? Até hoje os ingleses não devem admitir isso, né? E a sucessão, gente, depois do Guilherme, né? O que foi acontecendo? O Henrique II, né? Ele foi sucessor do Guilherme I, ele vai fortalecer o poder real, né? Ele vai exigir que todas as questões fossem julgadas pelos tribunais reais, né? Então agora a gente tem um tribunal real. Isso tira também um pouco do poder da nobreza, né? E também do poder da igreja em julgar certas coisas. Agora a gente tem um tribunal do rei, né? Um tribunal que o rei julga, certo? Posteriormente a gente vai ter também o Ricardo Coração de Leão. Esse é mais famoso justamente pelas batalhas que ele tem, né? Ele tem muitas batalhas conhecidas, né, lá nas cruzadas, né? Participou principalmente das cruzadas, por isso Ricardo Coração de Leão. E depois, gente, a gente vai ter um João Sem Terra, né? Ele vai se envolver em guerras e com isso ele vai aumentar impostos, né? E isso vai começar a revoltar toda essa nobreza, né? Que vai obrigar a nobreza então vai se organizar e vai escrever uma tal de Magna Carta. E preste atenção que isso aqui é muito importante para a gente entender como forte se transformou a monarquia inglesa, né? Porque, gente, o inglês, ele tem essa fama de ser apegado às tradições. Vinha de uma tradição, né, de reis, né, constante. Chegou o João Sem Terra, ele começou a aumentar imposto, ele começou, né, a obrigar as pessoas a fazerem coisas que elas não queriam, como pagar impostos mais altos, né? Inclusive a burguesia também se chateou com ele, então eles se organizaram, escreveram a tal da Magna Carta lá em 1215 e ele foi obrigado a assinar. E o que era essa Magna Carta, gente? O que ela dizia? Nenhum imposto seria cobrado no reino sem consenso geral. Ou seja, o rei, ele não era absoluto. O rei, ele não tinha poder absoluto de chegar e falar, eu quero cobrar tal, quero cobrar tanto. Não. Agora a gente tem a Magna Carta. Precisa de um consenso geral da população, né, dos principais grupos, né, de que tal imposto deveria ser cobrado. Ó, para a cobrança de impostos, quem que seria consultados? Membros da igreja, a nobreza e os vassalos, certo? Então, o rei ele não tinha autoridade total, absoluta, né? Os mercadores poderiam entrar e sair da Inglaterra para comprar e vender sem extorsões legais. Quem que está sendo favorecido aqui, gente? Os burgueses. A burguesia que estava em ascensão, esses comerciantes querendo ganhar dinheiro, querendo sair. Porque pensa comigo aqui na Idade Média. Eu saía de um feudo, ia para o outro e tinha que pagar imposto. Aí eu saía de um reino, ia para o outro e tinha que pagar imposto. Aí a moeda era diferente. Aí, complicado, né? As medidas eram diferentes, né? Aqui não, aqui vai ter uma unificação, né? Eles podem entrar e sair da Inglaterra sem precisar ficar pagando imposto toda vez que eles entrarem e sair da Inglaterra, né? Aqui a gente tem, né, a Carta Magna, a Magna Carta, né, em uma espécie de tapeçaria também, como a gente tem ali aquela famosa tapeçaria que registrou toda esta conquista do Guilherme Conquistador, né, gente? Aqui, para a gente ver se a gente entendeu o que foi a tal da Magna Carta, né? A Magna Carta, gente, ela foi um importante instrumento para o fortalecimento e organização do reinado inglês. Quais eram os principais objetivos de sua criação? E aqui eu quero que vocês pensem, reflitam. Qual que é o objetivo de fazer uma Carta Magna, né? Em que o rei, uma Magna Carta em que o rei tem que cumprir? Qual que é a ideia? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver aqui, então, o que foi que aconteceu, por quê, qual que é a importância dessa tal da Carta Magna. Então, gente, um dos principais objetivos era dar limite ao poder do rei, que deveria consultar outros grupos para tomar decisões importantes. Então, o que acontece, gente? Com a Carta Magna, agora o rei ele não tinha poder absoluto. Ele não podia mandar e desmandar do jeito que ele queria. Não. Agora, gente, o rei ele tem uma carta que está até ele tem que cumprir a Magna Carta. Vocês estão entendendo? Por que a conjuntura política na Inglaterra ela manteve uma monarquia todo este período, gente? Estão entendendo? Aí a gente entra no período do Henrique III, que vai ser outro cara que ele vai desrespeitar a Magna Carta. Então ele vai lá e desrespeita a Magna Carta. O que ele fez? Ele impôs novos impostos, o que provocou a revolta da nobreza e da burguesia. É claro, né, gente? A burguesia estava se acostumando, tradicionalmente, a pagar aqueles impostos comuns, né? E aí ele vai lá e aumenta os impostos, né? A burguesia, então, ela ganha o direito de fazer parte do Grande Conselho, né? Que em 1265 passou a ser chamado de parlamento. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, gente. Olha que interessante. Agora a Inglaterra, ela tem o rei, mas ela tem o tal do parlamento. Estão entendendo? Ela tem um parlamento agora, gente. Isso vai ser muito importante para a constituição do poder ali na Inglaterra, beleza? Então, gente, como que o parlamento inglês ele foi dividido, né? A gente vai ter duas câmeras, certo? Aqui a gente tem a representação deste parlamento, né? A gente tem a Câmara dos Lordes, que participava o clero e a alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, que era a pequena nobreza e a burguesia. Ou seja, gente, agora a gente tem um parlamento que a gente tem a divisão em duas partes, né? Tanto o dos lordes quanto dos pequenos, ali, da nobreza, das pequenas nobrezas, da burguesia, e tudo isso fazia com que o poder do rei ele não fosse absoluto. Não é um poder absolutista, ele é um poder limitado. Beleza, galera? Então, vamos ler junto aqui com o professor para a gente entender a tal da Magna Carta, por que ela é tão importante, por que ela tem tanto peso na constituição dessa monarquia inglesa, né? Então vamos lá. João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Antioquia, conde de Anjou, determina que nenhum imposto será estabelecido no nosso reino sem o consenso geral. Para obter o consenso geral, a fim de lançar impostos, mandaremos convocar os arcebispos, bispos, abades, condes e grandes barões por meio de cartas. E além disso, mandaremos convocar todos os nossos vassalos diretos. Todos os mercadores poderão livres e seguramente sair da Inglaterra para comprar e vender sem receio de extorsões ilegais de acordo com o antigo costume. Esse trecho que a gente está lendo aqui, gente, faz referência ao original da Magna Carta. Conseguiram prestar atenção? Conseguiram ler? Então, gente, na Carta Magna, com quais grupos o rei se comprometeu a consultar em caso de aumentos de impostos, né? E a Magna Carta também favorecia a burguesia? Sim ou não? Então justifique, né? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Lembraram ali do texto? Conseguiram ler o texto com calma? Então vamos ver aqui qual que é, se a Magna Carta estava favorecendo ou não a burguesia. E quais são os grupos, né, que o rei ele acaba se comprometendo. Então, gente, ó, o clero e a nobreza e os outros grupos sociais, portanto, ficavam de fora. Sim, na medida em que e sobre a burguesia, sim, né? Na medida em que a garantia a entrada e a saída dos mercadores, bem como sua proteção contra os assaltos da nobreza, extorsões ilegais. Ou seja, agora os burgueses, eles não podiam ser extorquidos pelos nobres, pagar imposto por entrar em um determinado território, né? Agora eles eram livremente, eles podiam comercializar livremente por todo o território inglês, sem nenhum imposto adicional. Então isso favoreceu muito a burguesia, o crescimento dos burgueses na Inglaterra. Beleza, galera? Então o que a gente viu nesta aula? Né? Nós vimos como se deu o surgimento dos Estados Nacionais modernos e o início da consolidação da monarquia nacional inglesa. Então esse é o início dessa consolidação dessa forte monarquia com a Carta Magna e tudo mais. Essas são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima.